Boa tarde, meus caros amigos. Eu vou tentar fazer uma intervenção muito centrada naquilo que é o tema da nossa conferência, centrada, portanto, numa ideia que é como é que se luta hoje, como é que se ganha hoje, nas novas condições que vivemos, como é que nós podemos ser o sindicalismo que precisa a sociedade moderna, que precisam as sociedades mais desenvolvidas, como é que nós podemos ser num tempo que não é o nosso, porque este tempo é um tempo que não é o tempo dos trabalhadores, esse passou, agora estamos de modo baixo, mas nestas condições, como é que nós somos os agentes de mudança, como é que nós fazemos a transição para o futuro, que é aquela que vai ser na base do que hoje se passa. O futuro será necessariamente construído a partir das experiências que nós hoje vamos fazendo. Vou tentar respeitar o tempo, se bem que estas matérias precisam, de facto, de longos debates, de longa reflexão. Mas eu queria dizer-vos, antes de avançar para estas temáticas e para esta questão do equilíbrio de forças, que eu parto de uma concepção de crise que partilho com vocês, porque tudo o resto, no meu entender, se suporta aqui, que não é exatamente a do nosso discurso habitual e dominante. Para mim, a crise, a chamada crise, ou as crises, se quiserem, a crise não tem uma origem, não é sobretudo motivada pela crise financeira. A crise é essencialmente uma crise social. E eu explico em duas palavras. A crise financeira dos bancos começou como e porquê? Começou porque as famílias não pagavam os créditos que tinham que pagar ao banco. E as famílias não pagavam os créditos porque não podiam pagar. E não podiam pagar porque os salários foram sucessivamente baixando. E não podiam pagar porque os seus vínculos eram cada vez mais precários e ficavam desempregados. E o emprego seguinte pagava pior. Portanto, o problema não está aí. O problema está em que o capitalismo financeiro especulativo criou excessos de dinheiro nos bancos. Os bancos criaram, por sua vez, facilidades do crédito e juros baixos. As famílias endividaram-se e, quando foi preciso pagar, não pagaram. Mas não pagaram porque não tinham salários que chegassem. Porque o seu trabalho passou a ser pior pago. Não pagaram porque os vínculos laborais não eram mais os vínculos anteriores. Eram precários. Precários e ilegais e clandestinos. E é nesta versão que eu sustento um pouco da reflexão que faço e que partilho com vocês. Nós somos de um sindicalismo que é um sindicalismo combativo, mas que é um sindicalismo proponente. Nós costumamos dizer que temos propostas para tudo. Vamos à discussão de tudo. Mas, meus amigos, ter propostas para tudo significa ser sensato e ter razoabilidade nas propostas que se fazem. Eu posso ter propostas para tudo, mas elas são de tal maneira do tempo do paraíso que a gente nunca lá chegará. E, portanto, isso é recusar a negociação. Isso é invalidar a proposta. E, do meu ponto de vista, é preciso que as propostas sejam razoáveis, ou que haja a capacidade de abertura negocial que permite fazer de uma proposta que é combativa, mas que é inacessível aquilo que é depois o compromisso, porque um verdadeiro negociador sabe comprometer-se. E o nosso sindicalismo tem que ser um sindicalismo de compromissos e de palavra, e fiável, e em que se acredita, e em que se confia. Nós não podemos parecer que acordamos e fazemos tudo para parecer que acordamos e à última da hora até podíamos acordar, mas caraças, não assinamos. Porquê? Porquê? Qual é a nossa dose de compromisso com tudo isto? Eu quero dizer-vos que, do meu ponto de vista, nós precisamos sim de um sindicalismo de ação, mas não um sindicalismo conservador e de estagnação, como muitas vezes são as nossas propostas. Repetem-se anos a fio, dezenas de anos a fio. Nós precisamos de um sindicalismo de luta, mas não de mera resistência. Resistir é muito importante. Em muitas condições não nos resta mais nada. Mas, meus amigos, não chega. Não chega se queremos mudar alguma coisa. Nós precisamos de um sindicalismo forte, de força, sem dúvida. Mas precisamos de um sindicalismo que, mais do que força, tenha inteligência. Ouvi a primeira vez esta palavra àquele senhor que ali está, Rodolfo Benito, das Comissões Obreiras. Disse num congresso onde eu estava exatamente esta ideia que nunca mais me esqueci. Mais do que força, precisamos de inteligência na ação sindical. E é verdade. Eu reforço essa mesma ideia. Mas creiam que por isso, quando hoje lutamos para construir o amanhã,
nós precisamos de ter em conta um aspecto essencial, uma razão de ser do movimento sindical, que é a negociação coletiva. Negociação coletiva é um novo caminho. Bom, é pouco importante discutir se é novo caminho ou se é velho caminho, mas é importante dar-lhe conteúdo. Mas é, sem dúvida nenhuma, insistir num caminho essencial. A razão de ser dos sindicatos passa por aqui. A defesa dos trabalhadores passa por aqui. Passa pela negociação coletiva. E o que se passa, meus caros amigos, é que nós temos claramente míngua de resultados. Os nossos resultados na negociação coletiva durante muitos anos, chegámos ao ponto de ter sindicatos que se orgulhavam de não assinar anos a fio as convenções. O nosso resultado é neste aspecto negativo. E como é que pode passar a ser positivo? Em primeiro lugar, há que partir do zero, talvez. Diz na contabilidade, fazer orçamentos de base zero. Se calhar precisamos de fazer de base zero. Vamos construir propostas que renovem e que atualizem os conteúdos atuais da negociação coletiva. Nós estamos neste momento empurrados pelo processo do Código, pelo processo da caducidade, empurrados para uma situação que não queríamos. Podíamos ter evitado essa situação se fôssemos capazes de nós próprios ter renovado as convenções a tempo e horas. Nós precisamos articular os vários níveis da negociação e de fazer o controle da sua aplicação. Os sindicatos hoje dão pouca importância, acho eu, dão pouca importância ao controle da aplicação das convenções e dos direitos. Nós estamos centrados em quê? Em fazer mais uma assinatura, agora em defender os contratos que tínhamos, com os direitos todos que lá estavam, imutáveis os nossos direitos, mas não aplicáveis na vida real das empresas e na sua organização. Pois de que serviam esses novos direitos? De que serviam esses direitos tal qual estavam desde 75? Bom, e nós precisamos de novos negociadores. Novos negociadores que venham para a negociação com o espírito da geração a seguir à minha. Provavelmente temos demasiada gente da minha geração presa a um passado que a marca, a uma cultura que não vai vingar no futuro. É preciso que os jovens tomem conta destas coisas. Desafiá-los, dar-lhes poder, porque a renovação dos órgãos e a renovação da participação dirigente passa por dar poder aos outros e não convidar uns tantos a vir para as direções para depois ficar o poder centrado no mesmo grupo, na mesma clique dirigente que até aí sempre o manteve. Nós precisamos, camaradas, de ver quais são os eixos essenciais de futuro em relação à negociação coletiva. Em meu entender, centram-se nas questões da remuneração. A ofensiva central da oposição aos sindicatos é no sentido de baixar os salários e a remuneração. É no sentido, outro eixo é o tempo de trabalho, organização e gestão do tempo de trabalho e como é que isso é imposto aos trabalhadores. Hoje a situação é de banditismo puro. Banditismo puro. Trabalham-se horas e horas não remuneradas. Fazem-se pressões, assédio absolutamente inaceitável, assédio moral sobre os trabalhadores nas questões do tempo de trabalho. Inaceitáveis. Banditismo. Mas este é, sem dúvida, um dos eixos centrais da ofensiva de exploração que vai acontecer nos próximos anos. E o terceiro aspecto diz respeito ao vínculo do contrato, ao vínculo de trabalho, ou, se quiserem, à questão da precariedade. A questão da precariedade e a questão do tempo de trabalho passa pelas flexibilidades, pela flexigurança, etc., que não tenho tempo aqui de me alongar. Mas outros novos caminhos sobre os quais nós temos que refletir e atuar e comprometermos é a organização, a representação e a representatividade dos sindicatos. Os sindicatos têm que ser sindicatos de todos e todos têm que perceber que estão bem dentro de um sindicato. Mas, meus amigos, nós temos alguns exemplos que eu não vou enumerar nem citar, mas temos exemplos de sindicatos onde os quadros que aceitam a responsabilidade e o compromisso de trabalhar se sentem mal e abandonam. Delegados sindicais das empresas, dirigentes sindicais eleitos em direções. Porquê é que isto acontece? Não pode acontecer numa organização nossa. As nossas organizações têm que ser acolhedoras e o espaço de todas as militâncias, na diversidade daquilo que somos. Como é que nós vamos gerir os conflitos de interesse e solidariedade de classe dentro do movimento sindical? É um problema do público e privado, mas não é só. É um problema mais vasto. É um problema dos sindicatos que são sindicatos de profissão. É o problema do corporativismo que avança em certas direções sindicais. É um problema de sermos capazes, afinal, de quê? De construir a unidade, que é estratégica e a única que pode garantir sucesso na ação sindical. Nós temos que nos preocupar, por um lado, com a representação vertical. Sem dúvida que o nosso sindicalismo é vertical.
mas também com a representação de grupos e de camadas profissionais que não se conseguem rever num modelo de organização vertical que é cego em relação a todas as particularidades. Como é que nós vamos fazer isto? Como é que foram casos de sucesso noutros sindicatos? Como é que as coisas se fazem? Mas temos que pensar nisto. Nós temos que nos preocupar com a questão dos não sindicalizados. Nós damos por aqui, temos planos integrados, empresas prioritárias, setores prioritários. E o resto? E num país que tem 90 e tal % de pequenas e médias empresas até 10 trabalhadores? E o resto? E onde é que estão os trabalhadores das novas empresas? E onde é que estão nos centros empresariais, onde há dezenas e dezenas de empresas? Quem lá vai dos sindicatos? Ninguém. Ninguém. Nem sequer para distribuir papéis ou mobilizar para a greve geral. Ninguém. Damos por satisfeitos com isto? Qual é a nossa estratégia para isto? O que é que nós pensamos de uma maneira criativa e de uma maneira crítica? O modo como hoje nos organizamos e como é que se organiza a ação de base. Qual é possível? Não pode ser como em 75, camaradas. Não pode ser. As empresas estão diferentes. Como é que a gente quer organizar os trabalhadores na base igual? Não pode ser. Então como é que há de ser? Como é que se faz da democracia uma palavra com conteúdo? Uma prática consequente? Como é que se faz com que cada um que queira participar, e ninguém é obrigado já agora, mas cada um que queira participar, como é que ele pode participar na vida sindical? A nossa democracia é muito estanque. A nossa democracia interna é muito questionável. Precisa de ser enriquecida. Mas depois temos também as questões dos jovens. Como é que os jovens podem participar? Como é que os desempregados podem ter um contacto sindical? Como é que o precariado, enquanto tal? O precariado tem uma identidade entre uns e outros. São individualistas porque a cultura dominante é essa. Mas o precariado tem identidades e tem organizações que funcionam. Os sindicatos não os reconhecem, não querem nada com eles. Em geral, não são os nossos, estou a dizer, em geral os da CGTP. Não querem nada com as organizações precárias. E têm os precários na sua organização interjovem? Não temos. Paciência, não temos. Mas nós queremos que os precários estejam nos sindicatos, na organização tradicional. Meus caros amigos, há um outro problema que está ligado a isto. É o problema da aflição e do controle da representatividade dos sindicatos e das organizações. Serve para a negociação coletiva, mas serve para nós. O que é que cada um vale? Eu falo de todas as representações, mas da representação direta de filiados, daquela que garante a autonomia das organizações. Qual é a nossa representatividade? Meus amigos, quem é que controla a representatividade dos sindicatos da CGTP dentro da CGTP? Que aparelho? Que departamento? Que pessoas? Vem aí um congresso. O que é que nós pensamos sobre isto? Vamos deixar como no último? Que representatividade saiu dali? Isto é um desafio para todos nós, os que aqui estamos. Nós temos que agarrar este problema. O problema da representatividade e como é que ela se controla e como é que ela se mede. E o desafio é mais vasto, não é entre nós. O desafio é na sociedade portuguesa. Andamos todos iludidos. Temos taxas enormes de cobertura de negociação coletiva que não são verdadeiras. Quem dá os números são os sindicatos e os patrões que lhes convém dar mais. Andamos todos iludidos. Temos uma taxa de sindicalização, cada um diz um palpite. Mas que palpite é este? Para que é que nos serve um palpite? Mas todos podem negociar e assinar convenções coletivas. E num sítio onde nem sequer sócios haja de uma organização, essa pode assinar para tramar os outros todos. E nós damos por satisfeitos, porque é o direito, a liberdade de negociação. Por amor de Deus, não é assim que nós lá vamos. Mas como sindicalizar nos tempos de hoje? Como comunicar nos tempos de hoje? O terceiro